estratégia importante para você fazer 10 mil reais por mês, iniciando na consultoria para empresas? Veja, se você conseguiu identificar as empresas que precisam do seu trabalho, você conseguiu identificar as empresas, né, que têm dores, e você tem os serviços para poder eliminar essas dores, você precisa chegar até essas empresas. E aí, você chega até essas empresas, né? Você precisa ter um método para poder chegar às empresas, um método para poder fazer a primeira reunião. Por quê? Porque não se esqueça, o tempo todo você vai estar passando a sua imagem profissional. Você vai estar fazendo com que a empresa tenha ou não confiança no teu trabalho. Sim, as empresas elas são muito exigentes nesse sentido, em relação à forma, à comunicação, e aí você precisa ter um cuidado. É diferente de você atender uma pessoa física, às vezes online, no teu consultório, se você é psicóloga clínica, né? Quando você vai para a consultoria, você precisa fazer algumas adequações, né? E as adequações, elas são também na forma como você vai apresentar o teu trabalho para a empresa. E aí, essa segunda estratégia que eu quero aqui conversar com você é a estratégia da elaboração de propostas e também de contratos de trabalho. São duas coisas diferentes, né? Às vezes eu vejo que tem colegas que não têm essa clareza, que acham que proposta de trabalho e contrato de trabalho são as mesmas coisas, mas não são. Proposta é uma coisa, contrato de trabalho é outra. E veja, elaborar proposta de trabalho, elaborar contrato de prestação de serviço, que é quando você formaliza, né, a proposta que foi aprovada, você formaliza por meio de um contrato, é extremamente importante formalizar. Por quê? Porque isso passa profissionalismo, aumenta a credibilidade, a confiança da empresa no teu trabalho, sabe? Isso dá mais segurança para a empresa. Então, a sua imagem vai passando essa imagem assim, puxa, é uma profissional séria, uma profissional organizada, uma profissional que, né, não apresenta o trabalho de qualquer forma. Às vezes, eu já vi algumas colegas comentando que mandaram a proposta, né? A empresa pediu uma proposta, por exemplo, de palestra. Aí, né, a colega pega e manda a proposta para a empresa pelo WhatsApp, né? Não é nem proposta, no texto mesmo, assim, uma mensagem de WhatsApp. Olha, você me pediu lá, perguntou quanto que é a minha palestra, então eu vou cobrar tanto por cada palestra, que vai durar tanto tempo, enfim. Não faça isso, por favor. Essa é uma estratégia totalmente errada, né? Ela não vai te levar no lugar que você quer, que é de fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria para empresas. Não faça isso. Se você quer realmente, né, fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria para empresas e fazer com que o teu trabalho seja bem avaliado, bem visto, né, seja reconhecido, é importante que sim, que você cuide da forma de apresentação desse trabalho. Então, a segunda estratégia para você fazer 10 mil reais por mês, iniciando na consultoria para empresas, é você formalizar proposta de trabalho e formalizar também o contrato de trabalho. Eu, nesses 22 anos que eu trabalho na consultoria, que são os 14 anos aí, né, como gestora de RH inicialmente. Então, tanto a minha experiência como gestora, como a minha experiência como consultora, me possibilitaram criar um método para eu poder, né, elaborar uma proposta de trabalho, elaborar um contrato. E também esse método que eu criei, ele
elabora propostas diferentes para serviços diferentes. Então, se eu tenho um diagnóstico organizacional, é um tipo de proposta. Se eu tenho, por exemplo, um programa de desenvolvimento de liderança, é um outro tipo de proposta. Se a empresa pede para você uma roda de conversa, é um outro formato de proposta. Sim, é importante. Eu vou te dar um exemplo das diferenças que tem. Quando, por exemplo, você elabora uma proposta para diagnóstico organizacional, né? Porque se você vai fazer um programa, por exemplo, um programa de saúde mental no trabalho, ou se você vai fazer um programa de desenvolvimento humano e organizacional, esses dois programas, tanto de saúde mental no trabalho quanto de desenvolvimento humano e organizacional, eu falo dessas duas áreas porque são as duas áreas que eu trabalho, né? Tanto um programa quanto o outro, ele vai precisar antes de um diagnóstico, porque para você poder ser efetiva na proposta, né, desses programas, você precisa fazer um diagnóstico. E para você fazer um diagnóstico organizacional, com foco em saúde mental no trabalho ou em desenvolvimento humano e organizacional, você precisa ter um método. Se você não tiver um método, vai ser difícil, de novo, você chegar no teu objetivo, apresentar qualidade. Né? Por quê? Porque o método vai te dizer o passo a passo. Primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Então, quando você elabora propostas para serviços diferentes, essas propostas são diferentes. E aí o exemplo que eu quero te dar do diagnóstico organizacional. Uma proposta de diagnóstico organizacional, por exemplo, no meu método, eu incluo lá na proposta, sabe aquele artigo que tem no nosso código de ética que fala sobre o nosso compromisso ético em relação aos dados que nós vamos coletar, né, junto ao cliente, e também o sigilo, né, a maneira como a gente vai tratar esses dados. Você me perdoe, mas eu não vou lembrar agora exatamente qual é a cláusula, mas tem lá no nosso código de ética e no meu método aqui tem também, mas depois eu posso até te informar. Então, quando você coloca isso, por que eu coloco isso? Mas, Ana Silva, por que colocar algo do código de ética, né, uma proposta de diagnóstico organizacional? Porque é estratégico. Por que é estratégico? Estratégico. É uma estratégia para eu poder construir um vínculo de confiança com a empresa. No momento da proposta, o vínculo de confiança com a empresa, que é extremamente importante, né, que você tem esse vínculo para poder realizar um trabalho com qualidade, ele está sendo construído. Ele está sendo construído, e como que você vai construir esse vínculo? Por meio de algumas estratégias, como, por exemplo, assumir o compromisso com a empresa que, veja, eu vou entrar na sua empresa, eu vou conhecer os seus problemas, eu vou conhecer a sua realidade e eu tenho um compromisso com você que eu não vou ficar divulgando isso por aí. Eu tenho um compromisso com você que eu vou cuidar disso. Alguém pode dizer assim, né? Pode pensar assim, ai, Ana Silvia, mas isso é óbvio, porque nós somos psicólogas, nós não podemos ficar, né, compartilhando essas informações. Eu sei, você sabe, porque você é psicóloga, você estudou o código de ética, né, o nosso código de ética, de conduta, nós sabemos, mas as empresas não sabem. E